E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre a função calculate, né? Ela é uma função essencial e assim, eu basicamente acho que eu não consigo fazer um BI, né? Um projeto de dados, sem utilizar a função calculate. Então, fica até o final do vídeo que a gente vai aprender bastante sobre ela, né? Começando aqui na tela, eu sempre gosto de trazer alguma base de dados do Kaggle, né? Para trazer assuntos diferentes, bases diferentes e por aí vai. Então a gente trouxe aqui a produção de trigo no Oriente Médio desde 61. Tá, então a gente vai usar essa base. O link está na descrição aqui do vídeo. E aí você entra, baixa lá para acompanhar o vídeo ou depois você tentar replicar e aprender. Tá bom? Agora, indo para o Power BI, eu já trouxe aqui a minha base, certo? Ela tem aqui os campos, vamos ver o campus que ela tem. Então, ela tem o ano, né? É uma linha por ano, como é só o ano, né? Tá 1961. Eu transformei em data e ficou 1 de janeiro. Então ele entende que é 1 do 1. Tá bom? Trouxe o valor da produção, a unidade. Então o valor da produção é toneladas. Essa coluna flag é interessante porque ela vai falar se é o valor estimado ou oficial. Então a gente já entende aqui que nessa base eles têm tanto o valor de uma projeção, né? Então, alguém projetou, talvez por ser algo do país, né? Talvez o governo projetou isso, ou alguma instituição projetou, e tem os dados oficiais, que é de fato a produção daquele país, né? Aqui tem os países, são 6 países, tá? Irã, Iraque, Israel, Jordânia, a Arábia Saudita e Turquia. Tem umas outras colunas aqui pouco importantes, o item, sempre trigo, domain e métrica é sempre produção, e a variação ano a ano em percentual, que eu acho nesse momento aqui pouco relevante, tá bom, pessoal? Vamos focar aqui na produção. Então, antes de começar o vídeo, eu separei 2 gráficos aqui, tá em branco, tá? Esse primeiro gráfico aqui, tá vendo que tem um ano, o nomezinho ano? Ele é um gráfico histórico. Esse segundo é um gráfico de categoria, tá? Então aqui é coluna e aqui é barra. Por que está em branco? Eu quero mostrar para vocês primeiro como que é a função, o que que a função calculate vai fazer, tá bom? No caso aqui, ó, eu trouxe aqui só uma produção, que a medida já está pronta, eu mostro para vocês como fazer daqui a pouco. O que eu quero mostrar é isso. Quando eu coloco aqui no gráfico com a data, né, com o ano, ele vai fazer o quê? Vai fazer a soma por ano da produção. E aí vocês percebem que tem uma produção aqui bem linear. Um outro ponto é que a gente pode utilizar o filtro aqui da coluna flag, porque ele está somando tanto o estimado como a produção. Então eu vou colocar aqui só o oficial, que é a produção real, né? Tem o mesmo comportamento, só o valor que ficou menor. Então esse é um ponto. É... E a primeira parte, né, no caso aqui, o primeiro entendimento é que essa função, quando a gente vai usar o calculate dentro de uma medida, ela vai se adaptar ao contexto do gráfico. Nesse gráfico aqui é um gráfico histórico. Então ele está se adaptando a fazer a soma, né, porque eu fiz o calculate utilizando soma. Né, na verdade eu usei o soma dentro do calculate. Então fazer a soma por ano, ano a ano. Se eu trouxer para o gráfico ao lado, que eu separei por flag, então serão 2 categorias, né? O estimado e o real. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a soma em cada categoria. Tá vendo? Soma de produção. Tá aqui. Opa, não foi. Agora foi. Tá vendo? Então ele tem a categoria, né? Desculpa, o estimado e o oficial. Então perceba que a medida é a mesma, tá? Eu usei o calculate. Ela se adaptou ao contexto do gráfico. Agora vamos lá para a sintaxe dessa função, tá? Eu vou refazer aqui, eu vou fazer do zero, tá? Vai ser a mesma medida, tá, pessoal? Mas para a gente entender desde o início. Então vamos lá, nova medida. Eu vou colocar só uma produção zero, né? Só para não ficar igual. Então, soma, producão, na verdade, né? Producão zero. Como é que é o calculate? A gente escreve o calculate, certo? E ele vai ter dois requisitos, né? O primeiro vai ser a expressão e segundo vai ser os filtros. Então, no Calculator me permite fazer cálculos, né, com filtros diferentes. Esse é o ponto. Então, além desses filtros diferentes, ele vai se adaptar também ao contexto do gráfico. Então, vamos lá. Qual que é a expressão que eu quero fazer? Eu quero fazer a expressão de soma. Vamos lá, vou fazer um soma do valor. Então, eu quero fazer a soma do valor. Beleza. Eu vou fechar a parênteses e vou fechar de novo parênteses.
eu não utilizei filtro aqui, repararam? Então, eu estou usando apenas o primeiro argumento. Se eu der Enter, ele vai funcionar. Ele vai ter aqui a medida certinho. Quer ver? Eu vou até colocar aqui no gráfico da flag. Eu vou pegar o zero aqui e vou colocar aqui. Ele vai ficar numa cor diferente, mas você vai ver que é a mesma coisa. Então, ele está me mostrando aqui o estimado e o oficial. E está dando o mesmo resultado, porque a outra eu também tinha colocado a mesma função. Tá bom? Agora, vamos colocar algum filtro? Vamos ver o que acontece se colocar um filtro. Eu quero colocar aqui o filtro com a flag. Então, eu vou usar a função filter. Na função filter, dentro dela, eu tenho que ter a tabela. Então, eu só tenho uma tabela, né, que é a Middle East. Cadê? Beleza? E vou colocar, primeiro eu coloco a tabela, certo? E depois eu quero colocar a expressão do filtro. Eu vou pegar o flag e vou colocar igual o oficial, né, que está em inglês, tá? Official. Quando eu der Enter, repare que aqui no gráfico da flag, o que vai acontecer? Sumiu a barrinha do estimado. Então a minha função calculate, ela está considerando apenas o oficial. Se eu tirar outra função calculate, ele vai ficar com uma barra só, né? Ele só vai trazer os oficiais. Então, na minha função, eu estou fazendo filtro de oficial, né, dos dados oficiais. E aí no gráfico, como tem duas categorias apenas, ele vai aparecer só uma, porque eu estou desconsiderando a outra. E aí, para ficar claro, né, eu vou colocar o sem filtro. Então, sem filtro. Opa, trouxe até com o filtro aqui. Aqui está sem filtro, vai me mostrar duas barras. Aqui está com filtro, vai me mostrar uma barra. Eu posso colocar até mais filtros. Então, vamos colocar uma outra aqui. Só uma produção. Colocar 60 e alguma coisa aqui. Vou colocar 99, vai. Quase os anos 2000 aí. E aí, pessoal, eu posso vir aqui e colocar mais filtros, tá bom? Eu vou colocar o filtro aqui do ano, tá certo? O que vai acontecer? Ele vai trazer do oficial e o ano 2000. Né? Se vocês repararem, eu trouxe aqui o nome disso aqui de 99, né? Na verdade, isso aqui vai ser 00, né? Vou adaptar aqui, como se fosse o final 2000. E aí, eu quero trazer as outras que eu tinha feito com vocês aqui. Só uma produção zero, vamos ver o que ela vai trazer. Ela vai trazer apenas o oficial. E a outra, soma produção, vai trazer os dois. Perfeito. Então vamos lá. A soma produção, que é o calculate sem nenhum tipo de filtro, apenas o soma, ele me trouxe duas barras. Então tá vendo? Ele trouxe as duas barras azul claro. E aí, o segundo, que é com, com filtro apenas do oficial, ele me trouxe apenas uma barra. Então ele desconsiderou o estimado e trouxe apenas uma barra. O outro, além de filtrar o oficial, eu também filtrei o ano. Né? Esse duplo é comercial aqui dentro do filtro com o ano, são dois filtros. Então eu estou filtrando a flag oficial no ano 2000. Tá bom? E aí vocês reparam que ele trouxe um valor bem menor, porque ele trouxe o valor apenas do ano 2000. Então é isso, pessoal. Quis mostrar aqui para vocês a função calculate, como aplicar ela em diferentes contextos, em diferentes filtros, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você esteja procurando uma formação para Power BI desde o básico ao avançado, recomendo dar uma olhada aqui no link da descrição, onde eu deixo a minha formação para você. Então, dá uma olhada lá. E se você gostou desse vídeo, a gente fica esperando você de novo aqui na próxima semana. Lembre que toda semana aqui tem um vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.